nossa comentarista, avaliando. E estamos na reta final, Dona Sol. Bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Bem-vindo também de volta após férias. Últimos dias de campanha, eleição domingo, e a gente vai falar hoje sobre a possibilidade de segundo turno. Dos 195 municípios, 3 cidades podem ter o resultado só no dia 27 de outubro, caso seja confirmado o segundo turno. E como é que funciona, Fernando, a questão do segundo turno? Pela legislação eleitoral, os municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno na eleição municipal. Que municípios são? Joinville, Blumenau e Florianópolis. E como é que acontece? Quando que tem primeiro turno e quando é que tem segundo turno nessas cidades? O candidato vencedor, ele precisa ter mais de metade dos votos válidos para vencer nesse domingo. Os votos válidos são aqueles que desconsideram os votos nulos e brancos. Tem que ter mais de metade dos votos. Metade mais um, segundo turno, dia 27 de outubro, nas cidades de Joinville, Blumenau e Florianópolis. Vamos ver como é que está o cenário nessas cidades. A gente analisou as pesquisas registradas, as últimas pesquisas, desde o início da eleição, para saber um pouquinho o dia a dia dessas cidades e como é que está a intenção do voto dos eleitores nas 3 maiores cidades do estado que podem vir a ter segundo turno. Joinville, cidade que na eleição geral teve 70% dos votos bolsonaristas, não confirma essa preferência do eleitor pelo candidato bolsonarista, que é o Sargento Lima. O que acontece em Joinville? Favoritismo do atual prefeito Adriano do Novo, com uma aprovação de 77% de sua gestão. Podemos ter eleição finalizada no primeiro turno, dia 6 de outubro, conforme as pesquisas até o dia de hoje, né? A eleição é só domingo. Em segundo lugar, Carlitos Meres, do PT, e Sargento Lima disputando aí o segundo lugar da eleição em Joinville. É um cenário interessante, porque uma eleição de PL e PT disputam o segundo lugar, não é o primeiro lugar, mas é importante ter essa radiografia depois do dia 6 para saber se o PT ou o PL estão com mais força na maior cidade do estado. Concorre também em Joinville Luiz Cláudio Gobre, empresário do MDB, uma situação interessante em Joinville, terra do ex-governador Luiz Henrique, do MDB, onde o MDB está coligado com o PP, que tradicionalmente são adversários na cidade e no estado, né? E Rodrigo Bon também concorrendo pelo PSB. Vamos ver o cenário em Blumenau. Eleição em Blumenau, a gente pode dizer que podemos ter eleição finalizada em primeiro turno, conforme as pesquisas, mas também não descartamos o segundo turno. Odair Tramontim e Ana Paula Lima no jogo, junto com Egídio Ferrari, candidato do PL, candidato de Jorginho Melo, que lidera as pesquisas. Temos uma pesquisa de ontem, divulgada pela Rádio Massa, onde Egídio pode ser eleito no primeiro turno, mas a eleição em Blumenau, dos 3 municípios, eu diria que é a mais aberta, que tem possibilidade sim de ter segundo turno. Vamos esperar até o dia 6 de outubro para confirmar. Alba do Podemos concorrendo também, ele que tentou trazer essa questão do bolsonarismo, ele foi eleito em 2018 com o voto bolsonarista, não conseguiu aí disputar, tá, na liderança, com possibilidade para o segundo turno, e Rossani do PSOL. É uma eleição interessante, a gente vai acompanhar. Possibilidade de segundo turno, nada definido ainda. Os 3 principais candidatos, Egídio, Odair Tramontim e Ana Paula, no jogo para disputa do segundo turno ainda. Vamos para Florianópolis. Florianópolis, eleição com 9 candidatos. A gente não tem nenhuma mulher candidata a prefeita na capital. Temos 6 vices participando do processo. Eleição de Topácio lidera as pesquisas, o atual prefeito, candidato à reeleição. Trouxe uma campanha leve, propositiva, mas apanhou bastante até agora, né? Aí a oposição, Dário, Marquito, principalmente Pedrão, trazendo muita crítica à atual gestão e ao prefeito Topácio. Concorre também o candidato Lela, do PT, trouxe a figura do presidente Lula para a eleição em Florianópolis, mas não conseguiu aí fazer essa migração. Lembrando que em Florianópolis, Lula fez 40 e pouco por cento dos votos, né? Bolsonaro 53% no segundo turno. A eleição não foi polarizada, tem possibilidade de segundo turno, assim como tem possibilidade de liquidar no próximo domingo em primeiro turno. Esse é o cenário nas 3 maiores cidades do estado, que podem ter segundo turno ou não, a gente vai ver domingo. Mas a eleição, vamos para o próximo telão, se decide somente no domingo. O voto é seu aí de casa e você que vai escolher entre os candidatos da sua cidade e a possibilidade de segundo turno ou não nas 3 maiores cidades do estado.
Sol Urrutia, a nossa comentarista de política. Olha aí, então, as 3 cidades onde existe o segundo turno, por conta que ultrapassam os 200 mil eleitores, existe a possibilidade de finalização da eleição já no primeiro turno. Claro que é tudo possibilidade. Principalmente em Joinville, onde tem uma liderança maior do atual prefeito Adriano. Blumenau e Florianópolis com também um pouco mais de chance, mas Blumenau ainda um cenário um pouco mais aberto. Vamos ver então. No domingo a gente vai estar aqui, né, Sol? A partir das 4 da tarde, para mostrar para você o resultado das urnas. Obrigado, Sol. Obrigada, até domingo. Até amanhã, gente. Amanhã a gente ainda está aqui. Amanhã aqui no comentário, domingo na apuração. Isso aí. Júlia Matos chegando. É isso, pessoal. Vamos falar sobre as indústrias de Santa Catarina.